Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu voltei pra falar do episódio que conseguiu ser o pior de todos. Nossa, o episódio mais difícil de todos os tempos de Made in Abyss, ou de todos os animes praticamente, porque Made in Abyss entra num espiral assim, grotesco, nojento, cruel, vil, ainda é louco. Então você fica traumatizado e confuso ao mesmo tempo, e que inclusive eu, que fiz uma análise, que sai satisfeita no episódio 7, e hoje foi só uma continuação, eu que já li essa história, essa parte, há muito tempo no mangá, inclusive, tá aqui embaixo, mangás publicados nessas edições lindíssimas, esse aqui é volume 1 e 2 da New Pop, mas tenho todos os volumes aqui em casa já lançados, e tem promoção, tem desconto direto, tem promoção de 30% até e frete grátis no link aqui embaixo, que é link de associada para você aproveitar essas obras aqui. E o anime, enquanto isso, vai nos deleitando com loucuras. Vamos conversar aos pouquinhos sobre esse episódio 8. Claro que temos spoilers sobre o episódio aqui, que acabou de sair, então se você ainda não assistiu, quer assistir antes, dá um tempo, respira ou vem se preparar pro episódio, pro caos e pra loucura aqui com este vídeo, depois você assiste. A preferência é sua. Se inscreve pra continuar me acompanhando aqui nesse canal, agradeço muito se puder. Então, eu sei que a abertura do vídeo foi caótica, mas não mais do que este episódio. A gente tá acompanhando nessa temporada as aventuras, se é que podemos chamar assim, na sexta camada do abismo, e já ficou muito claro pra gente, por mais que nem em mangá tenhamos chegado no subsolo, né, na primeira camada, no fundo mesmo do abismo, que quanto mais desce, pior é, que ele te dá muitas coisas e recursos, ele vai te atrair muitas vezes, como na sexta camada, pelo seu desejo, por aquilo que tem muito valor, mas ele tira também. Tanto é que quanto mais você desce, mais difícil é você retornar fisicamente. E a sexta camada, ela trouxe a história da Cidade Dourada. E a gente teve dois paralelos, porque neste episódio vimos que esta vila que Ariko chegou com Greg e Nanati, ela é um ser. E a gente viu exatamente a construção, o surgimento dessa vila e por que os Narahete lá são muito atrelados à expressão do desejo, porque eles estão conectados à vila e o que a Faputa tem a ver com isso tudo. Inclusive, já abriu o episódio ali mostrando que ela tinha, como já percebemos, uma relação com o Ureg em algum momento, em que o Ureg parece ter prometido ajudar ela numa vingança mesmo contra essa vila, e que a gente entendeu por que ela quer vingança só no finalzinho do episódio 8. Só que aí rolou uma promessa e ela, muito obstinada pra fazer o que quer, ela arrancou parte de si, assim, desnecessário, corta o cabelinho, tá tudo certo, mas Made in Abyss parece que quer trazer ao mesmo tempo que umas mensagens que são interessantes, uma coisa que é, às vezes, até desnecessariamente visceral, mas tudo bem. Eu fico nessa coisa de gostar e ficar incomodada, é uma distorção de sentimentos, mas admito que estou aqui até este momento, portanto, vamos seguir. Só que a Faputa abre o episódio com uma cena já bizarra de sangue, de coisa, que a gente fica chocado junto com o Reg sem entender porque tá sem memória, e voltamos pro passado, que a gente entende que é justamente a Vueko no presente contando para Ariko o que aconteceu, e a gente vai acompanhando junto. Indico que vocês assistam o meu vídeo da semana passada, que foi mais tranquila. Este foi muito pior. Semana passada eu mantive um pouco mais do equilíbrio, para depois você continuar entendendo o fio da meada aqui neste vídeo comigo. Este episódio de hoje continuou a partir do momento em que a Vueko no passado tinha descoberto que o Azuki-an, que era o líder, o profeta, o cara vinculado de alguma forma a Deus na cabeça dele, ele tinha usado os filhos ou aqueles filhotes, aqueles seres, de uma forma ou de outra filhos, que a Iru estava parindo para alimentar as pessoas que estavam envenenadas pela água e salvar essas pessoas. Se isso já não era afundar demais na crueldade, neste episódio a Vueko descobriu que era mais eficaz, e o Azuki-an descobriu isso, se ele pegasse as crianças antes delas morrerem. Já era difícil para a Iru ficar parindo e perdendo os filhos e sendo separada deles, apesar de estarem sem vida um dia depois, mas o Azuki-an, há algum tempo, não sabemos exatamente quanto, ele estava tirando
as crianças, tirando aqueles seres, quando eles estavam com vida ainda. E toda hora a Vueko se preocupa se aquilo era mesmo o desejo da Airu. Ela se preocupa se aquilo não está a machucando. O Azuki-an, ele é uma figura que começa a trazer alguns paralelos, algumas discussões que naturalmente dividiriam opinião, apesar de eu acredito que todos vocês, qualquer um que assiste esse episódio, sente repulsa e raiva pelo que ele tá fazendo. Só que na cabeça dele existem algumas regras, alguns motivos muito claros e que justificam pra ele o que ele tá fazendo. Ele, assim como todas as pessoas do grupo Gun, já foram para a Cidade Dourada em busca da Cidade Dourada dentro do abismo, apesar de qualquer sentimento das pessoas lá de cima de que era alguma coisa suspeita ou ruim, porque eles vieram de uma realidade por motivos diferentes ou parecidos entre si, mas uma realidade ruim, que eles eram renegados, maltratados. O mundo não era bom com eles e eles acreditavam num sonho de algo melhor. Eles procuraram a luz, como a Vueko falou, chegaram na escuridão e se afundaram cada vez mais e sentiram um acolhimento estranho dessa escuridão. E é exatamente isso que eu acredito que o Azuki-an estava fazendo, com um adendo de que ele tinha essa coisa de profeta, por qualquer motivo sobrenatural que não foi explicado, mas por causa dessas suas crenças, que ele se firmava muito forte nisso, ele acreditava saber o que precisava ser feito. Tanto é que, nesse episódio também, a gente vê o Belaf perdendo a cabeça, querendo abrir mão da própria vida, ele e depois a Vueko também, e ele não permitindo, porque aquelas pessoas tinham um papel muito explícito na sua profecia, na sua visão, e pra ele, aquilo tinha que acontecer. Não só porque ele tinha previsto, porque teoricamente era uma visão de Deus, não sei, mas do correto, mas também porque ele estava, de uma maneira distorcida, tentando salvar o seu grupo. Ele agiu como um líder, mas um líder tenebroso. Um líder que abandonou qualquer conceito moral, qualquer humanidade, eu dizia, antes deles literalmente deixarem um corpo humano pra trás e virarem os Narehate. Foi muito doentio, sabe, assistir a cena em que a Vueko tá sofrendo, em que a Airu se transformou em algo disforme e a Vueko descobre que existe um outro ovo, e não só outro, eram 3 no total, e o Azuki-an, ele tinha ciência disso. Parece depois que ele usou algum ovo plenamente ou parcialmente nele, provavelmente para poder manipular os acontecimentos, além de utilizar propositalmente a Airu e os seus desejos conforme ele precisava para que a profecia acontecesse. O segundo ovo da Airu não fica muito explicado, eu já vi várias teorias na época que eu li o mangá, essa parte do mangá, em que algumas pessoas acreditavam que o Azuki-an, ele utilizou parte do segundo ovo em si, e ele conseguiu desconectar de alguma maneira e inserir na Airu já cheio das suas próprias interferências e desejos, e aquilo criou uma mescla que fez com que a Airu agisse, por exemplo, para ser a própria vila, e principalmente após o segundo ovo que ele parece ter inserido nela, eles conseguiram ter uma moradia, uma vila e serem transformados nesses seres que podiam viver para além de qualquer capa humana, os Narehate daquela vila. Então, sendo incapaz de explicar exatamente como esses ovos foram utilizados, esses 2 outros ovos que o Azuki-an tinha, o que a gente pode ver simplesmente é que a Airu ainda existia como alma, como existência, como vontade, e ela tinha dor. Se não uma dor física, uma dor emocional, que foi piorando cada vez mais, e ela tinha ciência sim do que estava acontecendo, e ela tinha não só a ciência, mas raiva, que é o que ficou muito claro no final do episódio, através da Faputa. E a Vueko, ela tinha uma preocupação, mas ela também não teve coragem de se virar contra as outras pessoas, porque naquele momento era uma escolha de estar com a Airu e não necessariamente salvá-la, mas poder interromper o seu sofrimento daquele momento, ou acabar com a chance de vida daquele grupo que a abraçou como família também, as pessoas ainda sobreviventes do Ganja. E ela, incapaz de escolher, ela até ajudou na alimentação, inclusive do Belaf, que foi uma outra figura que é interessante da gente trabalhar. Não quero muito comentar sobre a cena do Azuki-an cozinhando, porque os barulhos, a parte sonora e o que estava acontecendo, e ele convidando a Vueko pra livrar um pouco a cabeça, distrair, cozinhando, sabe, tratando aquilo como banal. Eu entendo que ele racionalizou como banal, como necessário, mas
nossa, era cruel demais. Por mais que eu acredite na loucura, que ele se perdeu mesmo numa insanidade total, mesmo que ele tivesse racionalizado completamente, que depois de um dia essas criaturas teriam morrido de qualquer forma, que pra ele valia salvar as pessoas que tinham chance do que ter pena daqueles seres mal formados que morreriam de qualquer jeito. Toda aquela cena era desprovida de qualquer sentimento e aí, nossa, era de machucar, de enjoar, de enojar. Foi horrível. Esse foi o pior episódio pra mim de Made in Abyss de todos que eu já assisti até agora, incluindo o arco do filme que foi também tenebroso e tudo que eu já vi desse mangá. É assim, eu já falei, né? Esse arco pra mim é dificílimo. Não é só duvidoso, sobre todas as suspeitas que se tem sobre o mangaka, sobre os traços e o que ele coloca de temas. Eu acho que isso é muito mais forte, por exemplo, no arco que a gente tem do filme, da quinta camada. Na sexta, é só um mergulho na crueldade, assim, que machuca e ponto. Apenas machuca. E aí que a gente entra num outro foco, antes da Vueko se tornar uma ligação com a mente do que sobrou da Iru, do centro da vila e da transformação final dela e de todos e tudo que a gente descobriu no ápice do fim, existe a questão do Belaf. Lembra que eu chamei a atenção pra quem assistiu no último vídeo de que o Belaf que a gente conheceu como Narihate, ele era muito cruel, embora simplório, uma criatura que se considerava bela, se ligava muito na questão do corpo, porém sacrificaria até o próprio corpo para continuar se alimentando de um filhote, de algo que seria como um bebê que, inclusive, maravilhosamente não morreria por mais que ele se alimentasse dele. Toda essa fissura dele me parece uma forma macabra de demonstrar um desejo que, inclusive, nesse episódio, a gente viu que ele tinha descontroladamente e aquilo o machucava. Ele não queria se alimentar daquilo, ele não queria, ele tinha consciência de onde vinha aquela sopa e o que ele estava fazendo, porém no momento que aquilo chegava até ele, era tão bom, era tão maravilhoso, que ele não conseguia negar, ele não conseguia deixar de comer, só que a sua consciência estava o matando, ele estava enlouquecendo. De novo, pra mim, ele é mais um que enlouqueceu de uma maneira diferente, pela culpa, pelo terror, pela consciência do que ele estava fazendo, e ele deseja tirar a própria vida. Não deixam que ele faça isso, porque ele teria que ser um dos três sábios. De novo, a questão da profecia e o Azukian sendo o líder que planeja tudo. Só que aí existe um momento em que a Vueko descobre o novo ovo dentro da Iru, e a Iru saindo daquela caverna num corpo bizarro, gigantesco, já deformado. Uma Iru que a gente sabe que existia como essência, não só porque sofria pelos filhos e tinha raiva, mas porque ela também abraçava a Vueko. Existia alguma essência, o coração, ela tava ali, por mais que ela não estivesse sendo tratada como humana pelas outras pessoas que estavam apenas se utilizando dela. E ela vai para um topo de um penhasco e a gente tem a cena em que ela começa a devorar outras criaturas. Eu não sei exatamente se ela estava simplesmente ingerindo algo por raiva, se foi um reflexo. Eu consigo entender o que aconteceu, quer dizer, eu tento entender o que aconteceu depois a partir do Belaf, porque o Belaf, ele vê ali uma chance dele se despir de tudo que estava machucando. Não era sua culpa, era sua carne, era sua existência, era sua humanidade. E ele fala pra Iru: consuma tudo, minha alma, meu corpo, minha humanidade, acabe comigo e se vingue do que eu fiz, porque eu tenho culpa, porque eu estou sofrendo. E ela permite que ele entre. Só que quando ele entra e ela, de certa forma, sim, o consome, aí que a gente tem um conceito que eu acho que existe na vila, que vem muito deste corpo da Iru e, portanto, disso que aconteceu com Belaf, que é da troca, que é do valor. Ela tirou dele, sim, só que ela devolveu. Só que essa devolução, na figura do desejo dele, seria o que ele gostaria mesmo, mas é de uma maneira cruel. Você perceba que ele se transformou no cru exemplo daquilo que ele queria acabar. Só que ele não estava mais sofrendo porque ele era um hollow, ele era um espectro do que ele foi antes. Eu expliquei bastante isso na questão dos Narihate no vídeo passado. Então agora ele era um ser que foi considerado imediatamente por todos belo, que é algo que existe na fala, inclusive, do Belaf desde o primeiro episódio, e um ser que, como vemos na própria vila, no presente da Riko, que, como eu disse, gosta de se alimentar e valoriza muito exatamente o tipo de alimentação que ele estava ali
desprezando, só que como um Narehate, como um espectro, ele agora vivia aquilo sem nenhuma culpa aparente. Por isso que eu fico pensando se essa transformação era porque a Iru passou a ser um corpo formado a partir dos desejos, do berço do desejo, de uma relíquia, e a relíquia tem esse funcionamento de troca, ou se a própria Iru que estava fazendo essas trocas, que de certa maneira eram maquiavélicas e com vingança, trazendo a figura do desejo, mas de uma maneira que sacrificasse e nunca trouxesse plenitude para essas pessoas que a utilizaram conscientemente. Eu não sei se isso era consciente ou não, mas certamente eu mantenho a minha visão que eu tinha com o episódio passado e aqui, de que esses Narehate, apesar de manterem, por exemplo, a consciência, no caso do Azukian, pelo que a gente vê, além de ter uma loucura embutida em toda essa transformação e desejo absurdo por algo que eles não conseguiam alcançar, como o Azukian diz, uma saudade muito grande que ele passou a perseguir. Eu acredito que são todos espectros de uma humanidade. A partir do momento que eles perdem o corpo, então eles perdem certos preceitos morais, eles se moldam fisicamente pelo seu desejo e eles se comportam buscando sempre mais valores e mais trocas e mais desejos e jamais são plenos, porém sobreviveram. E depois do Ganja, a vila aumentou porque Iru se transformou na própria vila. Iru se transformou naquele ambiente, os seres que viviam também eram de certa maneira parte dela, porque ela criou e todos viviam naquela redoma, protegida talvez também por essa teoria de desejo do próprio Azukian, mas essas criaturas elas foram aumentando porque ao longo de muitos anos outros viajantes e outras pessoas buscaram uma esperança. A busca da esperança levava as pessoas até o abismo, e o abismo é o abismo. Conseguiram sobreviver, criaram uma vila que pode-se ver que tinha uma harmonia acontecendo ali, mas que qualquer um com um pouco mais de consciência que entrasse e visse a dinâmica dos acontecimentos veria que era extremamente cruel. A Vueko, por si só, apesar de ter tentado tirar a vida, o Azukian acabou impedindo isso de acontecer e deixou ela conectada à mente da Iru e ali linkada também às almas, às existências, às memórias de todos os filhos que se foram, o que deixa a situação do que o Azukian fez muito mais cruel, porque eram existências. Elas morriam muito rápido, mas eram almas, eram vidas, e ao longo de todos esses anos, a Vueko, ela foi nomeando e dando carinho a cada uma daquelas existências que tinham um carinho pela Vueko, talvez pelos sentimentos que a própria Iru tinha por ela também. Já a Faputa, enfim, que a gente descobre no finalzinho do episódio, ela foi a última cria, nascida do último ovo, do último respiro de desejo, vamos dizer assim, da Iru. E ela nasceu como uma própria expressão da Iru. Por isso que muitas pessoas, até mesmo em relação aos leitores do mangá, durante muito tempo acreditaram, talvez alguns ainda acreditem, que a Faputa é de certa forma uma reencarnação da Iru. Eu acredito que não, porque a Iru, por ela mesma, ainda é a vila, ainda é aquela existência, ela que mantém a dinâmica física e de lógica de valor daquele local. E inclusive a Faputa, ela tem como objetivo não só, pelo que a gente vê, se vingar daquela vila, acabar com ela, mas libertar a existência da sua mãe. Agora, metaforicamente, como ela herdou todos os sentimentos de vingança da sua mãe, tudo que agora a Vueko viu claramente que a Iru sentiu sim, observou sim, enquanto ela estava ali imóvel, parindo e sendo usada, então ela de certa maneira é uma expressão da mãe, mas na minha opinião, na minha visão, na minha interpretação, não a mãe por si só. Agora a gente vai ver o que vai acontecer, porque lembrando que a vila, apesar de ser Iru, tem ali os seus moradores, e esses moradores, os Narehate, alguns, muitos deles não são do grupo original Ganja, mas todos estão vinculados à própria existência da vila. O que a Faputa, depois de arrancar um pedaço de si, vai fazer? E o que a Riko vai fazer ciente de toda essa história? Esse foi um episódio muito mais dramático, muito mais louco. Eu estou aqui comentando de uma maneira muito mais sentimental, porque honestamente vi hoje, que foi o dia que saiu, e pra mim foi muito mais difícil de rever, de reencontrar essa parte da história do que eu achei que seria. E olha que semana passada já foi drástico e cruel, mas essa foi muito pior. Prometo que semana que vem eu venho um pouquinho mais tranquila pra trazer pensamentos sobre esses acontecimentos e os próximos, ou na próxima semana, enfim. O próximo vídeo de Made in Abyss, dependendo do que vocês pedirem aqui embaixo pra eu voltar ou não, eu venho com alguns conceitos mais bem definidos depois de digerir um pouquinho melhor essa parte aqui. E se você quiser adicionar mais pensamentos, conclusões, sofrimentos, sentimentos, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vejo vocês em todos os próximos vídeos, então se inscreve aí no canal para acompanhar você também.